Olavo é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Essas pessoas que não aparecem na pesquisa da ONG do prostituta do Jorge Soros, essas pessoas no Brasil não estão nada tristes. Olha, pega uma pesquisa nem muito isenta. A própria pesquisa de ontem da Quest, publicada por toda a Globo, contratada pela Globo, mostra que 60% da população brasileira acham que mesmo depois dessa campanha gigantesca de lobistas de traficantes de todo o país, 60% da população brasileira acha que o Comando Vermelho e o PCC devem ser considerados terroristas pelo governo brasileiro. E todo levantamento que a gente traz aqui tem sempre o mesmo resultado. O povo aprova a designação, o povo quer combate duro com crime organizado. Se necessário, bandido que reage à polícia, bom é bandido morto. Se reagiu contra a polícia, vai comer capim pela raiz. Pô. E eu tenho certeza que é isso que vocês concordam. Mas é muita gente ganhando dinheiro, entendo. A esquerda tem um componente ideológico, mas por trás de todos esses maconheiros, esses empresários lobistas, tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro. Quando que uma pesquisadora dessa devia estar catando lata, mas ela arrumou um bilionário e virou boca de aluguel para promover as ideias do bilionário globalista. E aí ela arruma uma mamata. Esses caras têm orçamentos de dezenas de milhões. E a gente retorna aquele debate, aquele questionamento. Ora, se a ampla maioria da população apoia uma pauta, por que um governo que quer se eleger faz de tudo para que isso não aconteça? Fez de tudo para impedir, quer reverter. Pô, você precisa ser muito tapado para não entender que esses caras estão, de fato, sendo cúmplices do crime. Não está satisfeito? Vamos dar mais exemplos. Vou mostrar para vocês que isso é evidente. E que qualquer organização que tenha alguma ligação com o combate ao crime organizado, ela é eventualmente sabotada pelo ecossistema que envolve a mídia, ONGs, bilionários globalistas, o judiciário e, claro, a esquerda e o Partido dos Traficantes, o governo Lula. Qualquer ação de combate ao crime é boicotada. Ontem, nós tivemos uma enorme vitória na CCJ, na Câmara dos Deputados, que debateu um ponto de extrema importância, aliás, um projeto que no Senado do Flávio Bolsonaro, no combate ao crime, que também tem uma aprovação popular estrondosa, quase 90% de aprovação, que é a redução da maioridade penal. Essa contra a maconheira lá da Sul da Paz estava defendendo. Não sei se fuma maconha ou se usa outras drogas. Não, me recuso a achar que uma pessoa em sã consciência, em estado de saúde mental normal, compareça à televisão para falar um troço daqui. E, aliás, se me processar, basta apresentar não precisa nem entrar na justiça, basta me enviar um exame de sangue toxicológico limpo, e eu faço questão de me retratar pedindo desculpas, dizendo que na minha inocência eu achei que só fosse possível defender uma merda daquelas sob efeito de psicotrópicos, mas se não foi sob efeito de psicotrópicos, eu peço desculpa, talvez eu tenha subestimado a sua estupidez. É possível. Sempre é. Mas voltando aqui à redução da maioridade penal, teve a votação ontem, e como que o governo e os partidos de esquerda, o partido da base do governo Lula se posicionaram? Spoiler. Obviamente a favor dos bandidos. Olhem a lista de votação. Peguem os deputados de direita, o Alfredo Gaspar, a Bia Kicis, a Júlia Zanata, o Nicolas, o Marcos Feliciano, o Marcos Polon, o Zé Trovão, todo mundo foi favorável. Até o pessoal do Centrão, do Republicanos, União Brasil, a maioria do PSD, todos que não são de esquerda foram favoráveis. Você imagina que então foi aprovado de forma unânime, mas é claro que não. Quem votou contra a redução da maioridade penal? Quem votou contra foram os mesmos de sempre. O PT, o PCdoB, o Rede, o PSOL, todos os partidos de esquerda sendo contra a pauta de combate ao crime organizado. É coincidência? É triste? É triste.
É triste chegar nos Estados Unidos e os caras olharem e falarem, pô, mas o seu governo vem aqui fazer lobby para traficante. É triste ir lá vir aqui pedir ajuda e ver que tem um Estado estrangeiro mais alinhado com o povo brasileiro do que o nosso próprio governo, os nossos próprios representantes eleitos. É uma diferença muito gritante. A gente não pode esperar muita coisa do Lula, mas é muito gritante. É gritante em todas as áreas do governo e com efeito até nas nossas Forças Armadas, que continuam, aliás, muito atentas e vigilantes ao seu dever constitucional de caiação de meio-fio, combate de mosquito, distribuição de cachorro-quente nas paradas de 7 de setembro, porque o que restou foi isso. Certamente defesa nacional não tem sido uma das atividades. Até porque, vejam o que o governo Lula fez no início dessa semana, segundo reportou a CNN. Governo corta a verba e exército suspende a ação na fronteira contra o crime. Reportagem da CNN. O contingenciamento de 4,3 bilhões para o orçamento da defesa desse ano levou o Exército Brasileiro a suspender operações em curso na fronteira do Brasil de monitoramento contra o crime organizado. Fontes que acompanhavam a operação relataram à CNN que dos 4,3 bilhões previstos, cerca de 1,5 eram destinados especificamente ao Exército, que vinha desenvolvendo operações na fronteira. Cara, é muito difícil para um petista negar a ligação do Lula com o crime organizado. Viralizou um corte meu no SBT falando aqui só algumas evidências. É cada vez mais difícil. Você vai mostrar essa notícia para o seu amigo petista, ele vai dizer o quê? Porque o coitado ficava dizendo que o argumento era que o governo não queria designação porque era para proteger a soberania. E agora está cortando... Eu pergunto para a moça do Sul da Paz, agora o governo Lula está cortando verba das Forças Armadas de combate ao crime organizado lá nas fronteiras, também para quê? Para defesa da soberania? Parece até que eles estão esvaziando, né, as nossas instituições que podem combater o crime organizado. É muita sorte dos meninos do Comando Vermelho do PCC de terem um pai igual ao Lula, né? Por isso que eles tinham um diálogo cabuloso com o PT. É por isso que a ajuda tem que vir de fora antes que a gente se torne um narcostado completo. Será que a gente não virou? O contraste entre como os americanos tratam o bandido e como o governo Lula e todo esse ecossistema tratam bandidos é gritante. Vejam, por exemplo, a reportagem que o Metrópolis trouxe sobre a primeira reação dos militares dos Estados Unidos à classificação do PCC e do Comando Vermelho como terroristas. As Forças Armadas brasileiras não falaram nada, só ficaram sem dinheiro. Mas vejam como reagiram nos Estados Unidos. O hemisfério ocidental é nossa vizinhança e os narcoterroristas que buscam exportar drogas e mortes para as nossas fronteiras serão desmantelados. Puta merda. Aí sim, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Só isso já seria o suficiente para mostrar quem está bem mais contra ou a favor do povo brasileiro de bem, né? Mas eles continuam. O comando também afirma que está negando o espaço de atuação a atores malignos e seus representantes no continente. Por fim, reitera que a classificação do PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas amplia a capacidade de ação do Departamento da Guerra contra grupos criminosos na reunião. Puta. Enquanto a esquerda vai para os Estados Unidos fazer lobby, os Estados Unidos estão fechando o cerco contra os caras. Eles querem mais do que só designar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Eles querem desmantelar esses agentes malignos. E já nos deram uma excelente notícia. O Departamento de Estado incluiu no seu pedido de orçamento para 2027, um aumento destinado de recursos destinado ao combate ao narcotráfico no hemisfério ocidental, incluindo o Brasil. Leiam o documento, tá aqui. Na América do Sul, o INL aproveitará uma oportunidade geral. Vocês ouviram essa porra? Que caiu um raio aqui, meu irmão. Que isso, tava um puta sol. Você vazou no microfone, não? Você precisa saber. Caraca, meu irmão, puta raio. Eu tô lendo aqui o documento. Na América do Sul, o INL aproveitará uma oportunidade geracional para fortalecer os laços com a onda de novos governos pró-Estados Unidos
expandir a cooperação em aplicação da lei e combate ao narcotráfico, reforçar os Estados Unidos como parceiro de segurança preferencial, enfrentar ameaças regionais emergentes de TCO e FTO, Foreign Terrorist Organization, né, terroristas organizações, que é o caso PCCV, e lidar com a produção e tráfico de narcóticos e produtos químicos precursores. Na Colômbia, o INL, a Colômbia, que a princípio agora vai sair da mão dos amigos do Lula, o INL se concentrará nas prioridades centrais de combate aos narcóticos, combate ao crime organizado transnacional e dissuasão criminal, incluindo o apoio a plataformas aéreas associadas. Outra assistência poderá ser fornecida a Argentina, Brasil, tá contando que o Brasil vai virar, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru, não sei como é que tá, não sei se saiu o resultado, tava na beira para sair, a direita estava ganhando por um pentelho, a esquerda passava, acho que a direita agora ficou na frente. E Uruguai. Ou seja, por que eu estou trazendo isso? Porque são duas notícias. O governo Lula cortando a verba de combate ao tráfico e o governo Trump dando mais verba para o combate ao tráfico. No Brasil. Tempos bizarros, em que para combater a criminalidade no Brasil, a gente precisa recorrer aos Estados Unidos porque o nosso presidente é fechado com os seus meninos do PCC e do Comando Vermelho. Aliás, enquanto a gente está aqui nesse assunto, eu aproveito aqui para fazer abrir o espaço para fazer um pequeno agradecimento ao Bruno Engler, que exaltou a decisão americana de ajudar o Brasil. Bota o vídeo aí do Bruno Engler, por favor, Gabriel. Aqui um voto de congratulações ao Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo pela importante articulação que os três realizaram, conseguindo que PCC e Comando Vermelho fossem classificados como organizações terroristas. Depois do vexame do governo Lula, em que toda a diplomacia brasileira e o próprio presidente da República foram ao Trump implorar para que essas facções não fossem classificadas como terroristas, foi preciso que esses homens, Flávio Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, tomassem a iniciativa para desfazer o lobby pró-crime do governo brasileiro, do governo Lula. E a gente aprova esse voto de congratulações para mostrar que a Comissão de Segurança Pública da Assembleia tem lado, e é o lado que combate o crime organizado e que está contra essas facções terroristas, diferente do governo federal. Sempre deixei claro aqui que essa conquista é resultado de uma luta travada durante anos em prol de fazer o bem ao povo brasileiro. E não é a luta minha, é a luta das pessoas que verdadeiramente se preocupam com o Brasil. Sejamos sinceros, o sujeito tem que ser muito tapado, o militante não tá nem aí para ver a verdade, para conseguir repetir qualquer coisa que o Lula, o Janones falarem sobre isso, porque se o cara faz isso é porque não tá nem aí pro Brasil. É o cara que quer que o time político dele vença a qualquer preço. Aliás, o Janones estava se gabando disso, né? Num vídeo, acho que ontem. Não deu tempo aqui, porque a gente não teve programa ontem de falar sobre isso. Se gabando, não. Fala o que tiver que falar. O negócio não tem problema mentir, não. Mentir é tranquilo. O importante é fazer a militância, né? A gente sabe quem é o pai da mentira. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.